ativar o sininho para que você possa ser notificado sobre outros episódios. Se você está assistindo esse episódio pela primeira vez, muito obrigado pela sua participação. Seja muito bem-vindo. Espero que você goste e continue nos acompanhando, seja pelo YouTube, como também pelo nosso Spotify aqui da Board Academy. Hoje nós temos o privilégio de estar conversando com o fundador de uma empresa, eu vou apresentá-lo já já, e vamos tirar insights, muitos insights dessa conversa com ele. Então, fique atento aí, fique conosco até o final. Deixe sua curtida, faça sua pergunta também, vai ser um prazer estar em contato com você. Para falar conosco hoje, eu quero trazer aqui então, o nosso palco virtual, ele que é fundador e hoje presidente do conselho do movimento Arredondar, Ari Benfeld. Ari, seja muito bem-vindo. Será que eu falei certo o sobrenome aqui? Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado. É um prazer tê-lo aqui conosco. O Ari, para vocês que estão nos assistindo aí, eu sempre falo isso, né? Você está assistindo, você é um telespectador. E muito bem, você vai receber um conteúdo de qualidade. Mas eu convido você também a ser, assim como o Ari, um protagonista. E fazer parte aqui do nosso podcast. Um colega em comum nos recomendou o nome do Ari. Então nós fizemos o convite e ele gentilmente atendeu aí a nossa solicitação e está aqui conosco. Quem sabe amanhã pode ser você. Talvez contar um pouquinho aí nesse passado, para até que você possa te conhecer um pouco melhor, né? Qual que é a sua origem, formação. Aí sim, o que deu ideia a surgir esse movimento e a explicar para a gente com mais consistência o que é o movimento Arredondar. Eu, com 17 anos, eu comecei a trabalhar na indústria têxtil, no Bom Retiro ainda, em confecção, em tecelagem. E com 22, 23 anos, eu fui para a Avon Cosméticos. Fui também cuidar da parte que não era cosmético, que era na parte da Avon Fashion, que eram outros produtos que me vêm para cá. Esse banho, esse depois sócio, estamos para montar uma empresa a hacker, né? Mas sempre bom uma coisa dar certo e quando não dá certo, o aprendizado é muito grande. E não deu certo. Foi um ano de muita pesquisa, de muito trabalho, mas não rolou. Mas nós continuamos sem texto, que é o seguinte, eu conheci ele. Se a gente está falando de quando nós estamos falando de 1979. Você começou a falar, eu fiquei imaginando a época do Collor. Porque talvez tenha tido algum impacto nessa decisão. A FON foi entre 83 e 90. 83 e 89. E aí nós acabamos. Foi realmente uma oportunidade e surgiu de um concorrente nosso. Mostrou interesse e nós achávamos que era a hora, era o momento que seria muito bom para a empresa. Bom, mas como você já tinha um CEO, diretoria, conselho mesmo, ali pequeno organizado, as boas práticas de governança já estavam instauradas. Sem dúvida. Principalmente porque nós vendíamos diretamente para multinacionais. Que exigem isso dos seus fornecedores. Muita qualidade, todos os procedimentos. Nós vendíamos para empresas como a Nike, como a Adidas, como a Reebok, Petrobras, Grupo Azaleia, São Paulo Alpargatas, e depois as indústrias automobilísticas, as grandes empresas modeleiras. Então nós tínhamos que ter tudo muito certo, de acordo com o meio ambiente, e assim foi. Nós construímos isso de uma maneira dia a dia, muita luta. Quer dizer, você mesmo talvez lá atrás, sem imaginar que a empresa naquele momento pudesse ser vendida, tudo que vocês fizeram preparou para que esse momento acontecesse. Exatamente. Que o valuation fosse um valuation interessante. Exatamente. Eu acho que foi... nós não tínhamos intenção de vender. Nós temos a empresa e você começa, quando o jovem começa, você começa com muito amor, né? Você não fica olhando como é que vai ser, se vai dar lucro, quanto vai ser. Você está lá no seu dia a dia e eu sou partidário de que o lucro vem com essa dedicação.
Eu acho que você não tem que fazer a coisa já pensando, putz, quanto eu vou ganhar, como é que vai ser. Não, isso estava no nosso dia a dia, a gente construiu, e logicamente, quando você faz uma coisa bem feita, e de alma, de acordando de manhã cedo, com o olho brilhando, vontade de trabalhar, tem o lucro bem. O lucro bem, o reconhecimento bem, e através desse reconhecimento nós tivemos essa oportunidade. Então foi um momento, inclusive, dúbio, né, de muito prazer e muita tristeza, né? Porque muito apego pelo negócio. Você tem filhos? Tenho filhos. Sim, você estava com 50 anos, você disse, né? Então, 50 anos. Filhos já talvez ali, até pensando em começar a pensar em entrar no negócio, talvez. Mas é uma pergunta interessante essa e foi um desafio também. Porque dos 16 aos 22 anos eu trabalhei com meu pai. E foi maravilhoso. A escola do meu pai, a escola do bairro do Bom Retiro naquela época. Eu me lembro que na minha primeira aula de economia no Mackenzie, o professor falou: eu vou dar aula para vocês durante 4 anos, mas eu garanto que eu não vou conseguir transmitir para vocês o que vocês aprenderiam em 1 ano de Bom Retiro. Então isso ficou muito na minha cabeça, né? Tanto é que fazia a faculdade à noite e era um bairro onde tudo acontecia, né? Estamos falando dos anos 80, né? E assim foi. Então, na hora que surgiu a oportunidade da venda, que era a venda para uma pessoa que nos interessava, porque nós sabíamos da continuidade, nós tínhamos quase 1.000 funcionários, pessoas, colaboradores que estavam com a gente há 30 anos, há 20 anos, e a gente queria perpetuar isso. E sabíamos que a mentalidade dessa empresa que estaria comprando, nós temos antes uma fusão e depois a venda, estaria muito engajada, muito encaixada com o que nós imaginávamos. Então isso foi muito importante. Né? Mas enfim, nesse período, um momento triste e ao mesmo tempo de alegria, né? 3 anos, né? Surgiu uma coisa, nossa, vou parar, né? Vai ser Pelo menos eu vou tirar o meu sabático. Vou tirar o meu sabático, não deu nem tempo, já te explico. Então, foi um momento de você ter alegria, mas logo depois, na segunda prova, na terça-feira, a ficha cai. Mas, enfim, nós realizamos essa fusão e depois a venda da Matec. E como eu sempre fui doador, sempre gostei muito disso, eu ficava isso. Eu tinha isso no meu radar. Atividade filantrópica. Exatamente. Mas foi muito interessante que depois de 3 meses, aí que começa essa segunda, porque eu divido a minha vida empresarial em 2 partes, né? A primeira parte, do segundo setor, uma indústria com fins lucrativos, e a segunda parte, que é o arredondar, que é o terceiro setor, é uma ONG, é uma organização não governamental sem fins lucrativos. Foi muito mais difícil. Depois a gente vai conversar, mas foi muito mais difícil do que montar minha indústria, você pode ter certeza. E, enfim, nós vendemos, eu por acaso fui almoçar na casa de um casal de grandes amigos, né? E é um executivo, e ele falou: Ari, como é que é esse negócio de vender empresa? Como é que está a tua vida? Eu falei: olha, faz 3 meses que eu vendi. Eu vou te falar que é bem ruim, porque não tenho mais e-mail, ninguém mais quer almoçar comigo, é uma situação que eu não imaginava. Inclusive, eu estou recebendo uma proposta de um grupo de fora para me associar e eu acho que eu vou embarcar nessa. Nesse momento, a esposa a minha amiga também, a esposa do casal, falou: Ari, por que você não usa todo o teu conhecimento, todo o teu aprendizado para fazer uma coisa, para reverter para a sociedade? Você sempre gostou disso, você sempre foi doador. É uma boa hora de você fazer isso. Você tem uma posição
razoavelmente tranquila, que você pode se dedicar a uma outra coisa. Por que você vai voltar nisso agora? Eu saí de lá, fiquei 3 dias acordado, né? Tem uma razão, a gente ouve que as pessoas falam, e na outra semana, essa amiga me deu um livro. Esse livro foi escrito por uma alemã chamada Marita Koch-Wesser. Essa mulher dirigiu o Banco Mundial durante muitos anos para o terceiro setor. E ela escreveu um livro sobre outras maneiras de você arrecadar dinheiro para a filantropia, sem ser as maneiras convencionais que nós temos. Os bingos, as rifas, os jantares, né? E devo te confessar que existem 365 jantares por ano, e eu fui em alguns deles aqui em São Paulo. E o que eu notava era que era o mesmo grupo, sempre as mesmas pessoas que iam. Isso eu ficava um pouco incomodado. Na leitura desse livro, chegamos numa parte do livro que dizia do arredondamento dos centavos dos meios de pagamento. Eu que gosto da indústria, gosto muito do varejo, vi ali uma oportunidade de começar uma nova coisa. Comecei a pensar, puxa, pode ser muito bacana, eu posso aprender muito, é um outro setor, é uma coisa que eu quero levar em frente. Eu quero trabalhar com gente jovem, que é o ganho que eu poderia ter, já que não tem fins lucrativos, eu quero aprender, e eu quero estar com gente jovem. Nesse momento, como você me falou, se a gente pensa nos filhos, aquela coisa toda, e como eu te falei antes que eu trabalhei com meu pai há alguns anos, eu não tinha tanto, em nenhum momento eu cheguei para meu filho, a minha filha é médica, enfim, mas o meu filho é do mercado financeiro, mas naquela oportunidade eu nunca incentivei ele a ir para a fábrica, porque a fábrica está lá. Nós estamos lá, a fábrica está lá, é uma fábrica familiar, e se um dia fosse para ele vir para a Matec, iria acontecer, né? Não iria ser só porque ele é filho do dono, do fundador. Então eu nunca incentivei, e eu acho que foi uma boa coisa. Ele foi muito bem no que ele fez, e eu já tinha experiência de ter trabalhado com meu pai. Foi boa, mas é meu pai, né? Aquela coisa, o negócio era do meu pai, né? Então, eu acho que quanto a esse aspecto foi bom. Desculpe de eu pular, eu vou voltar pro... E, enfim, eu fiz um contato com essa Marita, eu fui para a Alemanha ver as experiências que tinham por lá. E fiquei fascinado com a união, com o que eu vi, que é a união de tecnologia, crowdfunding e juventude. Eu vi experiências, fora essa do arredondamento dos centavos dos meios de pagamento, eu vi coisas incríveis, como um despertador, e quando você quer dormir mais 10 minutinhos, você clica no teu despertador para ele tocar daqui 10 minutos, no momento que você clica, ele doa €1 eletronicamente. Uau! Então, tem muita gente aí que ia doar bastante, né? Então, isso me fascinou um pouco. Na volta eu já vim pensando como é que é esse negócio dos centavos e arredondar os centavos, a moedinha que você vai fazer tua compra, enfim. Sabia, como empresário, que eu teria que fazer alguma coisa que o varejista não tivesse que colocar dinheiro. E no meu caso, que era no momento, até então, no começo, eram lojas físicas unicamente, que a fila do caixa não parasse por causa disso. Essa era uma preocupação. Então, eu cheguei em São Paulo, montei um conselho, e foi muito bacana essa experiência do conselho, porque aí foi realmente um conselho com pessoas do varejo, com pessoas do terceiro setor, com pessoas de tecnologia, com pessoas do terceiro setor de impacto, da área de impacto. Foi muito bacana. Foi um aprendizado único, né? E eu te confesso, Marcelo, que não era uma coisa do meu dia a dia dentro da Matec, né? De conselheiro, porque nós começamos aquilo, né? Mas no arredondar foi muito importante.
Então, montei um conselho e contratei uma pessoa super jovem para trabalhar comigo, também, o nome dela é Nina Valentini, depois é a Bia, né, que a gente falou, mas que fez GV na área pública, e comecei a ver como é que seria esse negócio dos centavos. Porque assim se disse IPI, ICM em cima da moedinha, acabou a moedinha. Então, de que maneira que nós poderíamos fazer isso de uma maneira muito limpa, muito legal, porque nós queríamos que o varejista tivesse muita segurança juridicamente e tributariamente nessa operação. Isso era a preocupação. Então, hoje o Arredondar tem 12 anos. Nos 5 primeiros anos, nós montamos um manual, e eu queria montar um manual para o dono do varejo, ou o CEO, ou a área de sustentabilidade, ou quem fosse, não pudesse nos dizer não. Ele poderia falar, olha, eu não quero doar, não gosto disso. Mas que nenhum outro motivo tivesse que ele pudesse falar, não dá para fazer por causa dessa parte tributária, não dá para fazer por causa da parte de contabilidade. Então, meu caixa. Nós nos cercamos, então, no começo nós chamamos 2 grandes escritórios de advocacia da área tributária do varejo, botamos juntos, o Matos Filho, o Barbosa Bucilica Aragão, o BMA, para que a gente desenhasse um modelo para que fosse apreciado pela Secretaria da Fazenda e que a gente pudesse fazer pelo menos essa parte dos impostos. E conseguimos fazer. Conseguimos fazer um split, um desenho, onde, teoricamente, você chegou no supermercado, a sua compra deu 127,30, a operadora de caixa vai perguntar se você quer arredondar, vai para 128. 127,30, o varejista está pagando o ICM, IPI, enfim, todos os impostos que ele tem, e os 70 centavos é uma doação que entra no passivo da loja, enfim, depois eu posso explicar melhor, mas porque na maquininha ali não acontece como acontece numa Hotmart, exatamente, que já segrega o pagamento. Não, vai passar pelo caixa da loja. Isso que você falou, segregar, que é o split, isso foi uma grande dificuldade. Como é que nós vamos fazer esse split? Então, nós já tínhamos a documentação, nós fomos para a Secretaria da Fazenda, a Secretaria da Fazenda aprovou esse modelo, totalmente legal. Fizemos um manual sobre essa parte tributária para que fizesse parte desse manual que do lojista. Depois tinha a parte de contabilidade. Como é que o lojista vai lançar isso na contabilidade? Então, o arredondar entra no passivo, o varejista é o fiel depositário desse dinheiro. Na verdade, não é o varejo que está dando dinheiro, é o consumidor, né? Então, nós já tínhamos a parte tributária muito bem desenhada, a parte de contabilidade muito bem desenhada. Tínhamos a parte de marketing, uma pessoa que trabalhava voluntariamente e foi nos dando as dicas. Tínhamos que treinar o varejo, que é uma grande dificuldade, depois a gente fala mais disso, né? Porque você tinha que treinar a pessoa que ela é transformadora, né? A operadora de caixa transformadora, que ela tem que te perguntar se quer CPF na nota, se quer se é débito ou crédito, se quer parcelar, se quer saquinho em plástico, se quer recarregar o celular. Aquela orientação que, enquanto empresário, eu dou para ela, olha, prefere o à vista. Exatamente. Evita parcelar muito. Eu tenho que também orientar o arredondar. E é uma hora muito, muito difícil. E, Marcelo, a gente tem que falar que nós não temos essa cultura. Né? Eu, empresário e os outros, a gente não tem essa cultura da doação. A gente tem outras prioridades dentro de uma empresa e também teve um marco. Depois da pandemia, isso mudou. Com o ISG, isso mudou. Mas, vamos lá. Aí, nós chegamos na parte de TI. Como é que nós vamos fazer esse split? Como é que eu vou entrar no supermercado, num grande varejista e falar, olha, eu quero entrar na sua área de TI, no seu back-office, no seu frente de loja, eu preciso mudar um negocinho para ter o split. Não tem a menor chance de você fazer isso, né? Ainda mais por causa da fila de TI, que a gente sabe, né, que é uma área muito concorrida. Mas como é que nós iríamos fazer isso? E a gente conseguiu fazer através da Software House. Então, nós fomos na Software House, a primeira Software House que nós fomos foi a Lynx. Já sabia, já estava meio esperto como é que seria isso.
eu procurei 5 amigos meus que usavam o software lá da Lynx, fomos falar com o CEO da Lynx, com os 5 varejistas, então eu me lembro da frase do CEO, ele falou, não dá nem para eu te falar não, né? No momento que você chegou aqui, com os 2 pés, não dá nem para eu te falar não. Já veio com a amostragem. Já veio com a amostragem. De aplicar o... E a Lynx, que é a Stone hoje, né? Vendida para a Stone, foi muito parceira. E ela fez o split. Ela fazendo o split, qualquer varejista que usasse a sua plataforma já tinha o arredondado. Então a parte tributária pronta, contabilidade, marketing, treinamento de loja, a parte de TI está resolvida. Tínhamos um manual que realmente, com toda a segurança para o varejista, muito bem explicado. Nós sabíamos, isso é importante falar, que antes da pandemia era muito difícil, eu era atendido pelos varejistas sexta-feira às 5 horas da tarde, né? Quando eu conseguia, era uma coisa... hoje não, hoje eles já estão atendendo a gente na terça-feira de manhã, que está sendo muito bacana também, porque nós somos o S do ISG. O varejista, qual que é o ganho que o varejista tem Marcelo, a gente fez algumas pesquisas e o brasileiro quer doar. Ele não sabe como doar. E ele tem medo de doar. Por tudo que a gente ouve de ontem, toda a repercussão negativa, porque aqui só se fala das coisas negativas, né? Então, você tem que facilitar isso. Você vê, tem um enchente em qualquer lugar, no segundo dia você tem que falar, para de mandar colchão, para de mandar peixe, não tem mais onde colocar. É muito rápido até essa coisa. Ele realmente quer colaborar na hora. Você vê todo esse cadastro de escolha seu, todo mundo necessita de isso, doação, isso faz parte da se lidar com a doação. Que é muito difícil ele abrir, ele também tive interesse de, por favor, pesquisar uma organização, dar o seu CPF para realizar uma doação. Então, vocês facilitar isso. E democratiza. Como te falei, eu sei das vezes que os fossem nesse jantares. E porque você não pode ser isso. Não importa o valor. Você pode doar 20 centavos ou $1 bilhão. Você está doando, você faz parte disso. E não precisa ter vergonha disso. Isso é muito importante. Então nós temos que focar no dia a dia. No cotidiano. Você vai uma farmácia, no mercado, no restaurante, ou enfim. Você tem a opção do arredondamento. Contribuir com as organizações que precisam das ministérios que área da educação, recebem para fazer reforço. Isso é muito importante. Pelo resto, e aí a gente conseguiu fazer isso. Conseguiu fazer isso. Porque foi a primeira varejista que nos abriu a porta e nós começamos a expertise no treinamento do varejo, sabendo do turnover de 80% do varejo e sabendo que é um desafio e está sendo. Agora tem os meios, né? Identificação, o e-commerce, você tem outros jeitos, mas no varejo físico, quem transforma é o terapeuta. E é uma hora muito ruim, né? Trabalhar, o caixa, o laço, a proteção, com dinheiro, com um monte de perguntas. Se bem que a nossa pergunta é a última, eu só falo por agora, vocês estão fechados. E nós conseguimos fazer. Ela está em nível nacional ou ainda assim? Nível nacional, acho que nível nacional. Nós, tanto com os varejistas, quanto com as organizações sociais, com ONGs do Brasil todo, de vários setores, né? E isso foi uma parte muito criteriosa. Nós ouvimos mais que 300 ONGs do Brasil todo, o que elas precisavam, o que elas gostariam, né?
Mas eu gostaria que a arrecadação disso aqui você destinasse para um tipo de segmento de uma ONG nesse sentido. Marcelo, a gente tem vários modelos. Você tem o varejo pequeno, o comércio pequeno, que não tem uma área de sustentabilidade, que não sabe como fazer. Então, nós temos um portfólio de quase 100 ONGs de vários assuntos, que a gente vai sentar com esse varejista, conversar o que ele gosta, o que ele se identifica, aonde que ele está. E no momento que ele se identificou, ele tem ali um número bom de organizações, uma, duas, depende do tamanho do varejo, para fazer a bolsa. Nós vamos analisar, auditar, nós temos os pré-requisitos. Se ela passar, ela entra para o nosso portfólio. Entendeu? Então, se eu for uma ONG, estou aqui assistindo esse programa e me interessei, me aproximo do Arredondar, apresento o meu case, e se ele estiver dentro dos critérios que vocês utilizam, eu posso ser uma startup, uma ONG beneficiada pelo programa. Exatamente, é um programa de ganha-ganha. Todo mundo ganha. O consumidor ganha fazendo a doação, o varejista ganha com a sua imagem, e a organização, nós temos organizações que chegam para o Arredondar já com o seu varejista debaixo do braço. Olha, eu já tenho aqui o meu varejista, o supermercado tal vai arredondar para mim. Porque pode ser que esse varejista, inclusive, já faz doação diretamente. Exatamente. E recebe dos clientes, vai ter, na verdade, um sócio ali, um apoiador, que são os consumidores também. E muitas... Na verdade, o que vocês fizeram foi justamente sistematizar, legalizar algo que havia a demanda, a necessidade do povo. Como eu faço, né? Vocês viabilizaram isso. Crescimento, justamente ajudar muita gente. Por causa da cultura. Depois da pandemia e com o ESG permeando aí para todos os grandes e quem hoje vai entrar na bolsa de valores, vai abrir o seu capital, você precisa ter uma política de ESG. E o Arredondar é o seu S. Sem o varejista, basicamente nenhum custo, ele está cumprindo o S, o ESG. Então isso melhorou muito, realmente. O varejista ele nos procura agora, depois de 12 anos que tudo funcionou bem, que não teve problema nenhum. E é um ganha-ganha até com operadora de caixa, né? E nós ouvimos uma vez uma operadora de caixa ela falar que é a única pergunta que ela não faz nem para o governo nem para o patrão. Ela faz para a comunidade dela. E isso também é forte, isso também é importante. Quando um empresário aqui que está nos assistindo, que é, enfim, um varejista, como é que ele faz para se cadastrar, então? Ele procura o Arredondar pelo site www.arredondar.org.br. Isso. E a gente já entra em contato, a gente explica tudo. O mesmo vale para uma ONG que quiser se cadastrar para ser uma beneficiária. ONG, qualquer tipo de varejo, e-commerce, o que for. Eu, como cliente final, que desejo fazer a doação, existe de alguma forma, eu moro na cidade de Itu, no meu caso, como é que eu descubro quais estabelecimentos de Itu estão cadastrados, porque eu vou dar preferência para esses? Exatamente, é isso que vem acontecendo. Como que eu descubro quais são? No site também? No site. No site tem a relação, o endereço de todas as lojas, inclusive se é uma cadeia que tem 200 lojas, tem o endereço das 200 lojas. Olha, porque lógico, você pega uma cadeia que é nacional, a loja que está no Nordeste, quer doar para o pessoal do Nordeste, não quer doar para o pessoal de São Paulo. Então, claro, nós temos essa divisão, nós temos o Brasil todo. Aceitar. Esse dinheiro está sendo visto. Tudo foi muito desafiador, né? Como é que nós vamos fazer? Então, porque essa hora é uma hora muito concorrida. É uma fila, né? Aí é uma hora de muita pergunta, de muita tensão, de muita concorrência, aquele espaço. Então a gente falou, no comecinho, a gente falou, como é que a gente vai fazer? A gente queria botar um display. Não, um display na loja não dá, porque eu tenho que vender aqui a pilha, o negócio não tem lugar para o display. Então nós vamos dar um cartãozinho. Se a gente tiver um cartãozinho com o nome das ONGs, a pessoa fez a doação, pega o cartãozinho. Só que o cartãozinho custa mais do que a moedinha. Então, no começo, nós ainda tivemos uma empresa, a gráfica Rossetti, que ele
tirou os encaixes das caixas e ele fazia personalizado e de graça para o arredondar. Mas aí tinha um outro problema da logística. Como é que eu vou entregar isso no Brasil? Eu sou uma ONG, eu não... Tudo que você faz são mais centavos do que o centavo da doação. Exatamente. Então, na Alemanha, por exemplo, na França, que tem o Lavandi, o consumidor tem outra cultura. Ele já chega na boca do caixa e fala, eu quero arredondar. Ninguém pergunta, e eu espero que um dia a gente chegue nisso também. Ele não está preocupado se vai para A ou B, ele sabe que vai ser destinado para algum lugar sério, que foi pré-cadastrado e que precisa. Exatamente. Então, essa transparência para a gente é muito importante e dá segurança para o varejista. Né? O varejista tem que estar seguro porque a organização que nós indicarmos, ou que ele indicou, é responsabilidade nossa, não é do varejista. Eu fui conselheiro por algum tempo, não sei se você conhece o Banco de Alimentos. Claro, e ele é nosso beneficiário. Então, muito bom. Através, não sei se é do Pão de Açúcar, eu acho que é do Pão de Açúcar. Pão de Açúcar? E lá eles tinham a mesma situação em relação a alimentos. Exatamente. Ir num estabelecimento para buscar ali os alimentos que estão prestes a estragar, enfim, é uma grande responsabilidade, não para quem está retirando, mas para quem está doando. Mas sem dúvida. Então, a mesma coisa, o varejista tem que se preocupar realmente com isso, de ser algo legal, porque o tiro sai pela culatra. Né? Muitas vezes foi um prazer e eu ia até o supermercado, ver a operação do banco de alimentos, a separação dos alimentos, é muito bacana. Então, você fica muito feliz em poder doar para organizações assim. Exatamente. No Brasil tem organizações muito sérias, que fazem um trabalho muito sério e que se não fosse elas, nós estaríamos numa situação, principalmente a educação, muito pior do que a gente. Com certeza. Pode ter certeza. Que coisa boa. Você falou também sobre e-commerce. Conta um pouquinho como é que é a operação no e-commerce. Eu estou imaginando aqui, eu nem sei se eu posso falar, mas eu vou falar. Estou comprando lá um item no Mercado Livre. Isso. Aí o Mercado Livre, eu acho que não tem, porque eu não lembro de ter visto uma pergunta assim. De vontade que tem. O pessoal do Mercado Livre que está nos assistindo aí, ó. Isso dá para levar isso. Alguns contatos. Dá para levar isso para fora do Brasil também? Já tem tecnologia para isso? Está tudo pronto? Tem. Mercado Livre está em tudo quanto é lugar. Olha aí, uma grande oportunidade. Estou lá fazendo a minha compra no final 167,20. Quer arredondar? Está faltando só essa pergunta. Exatamente. Também é um desafio, Marcelo, porque a gente sabe que no e-commerce, quando nós começamos a trabalhar com e-commerce, e hoje a gente está iniciando uma parceria com a Vetex, que é super importante a plataforma. A gente sabe que o desafio é ter um botão a mais. Se vai ter um botão a mais, a conversão vai cair, não dá para fazer. Também tem um outro jeito, né? Por exemplo, o Mercado Livre, que seria maravilhoso para a gente pode fidelizar o cliente. O cliente, toda vez que você comprar, você pode arredondar, não vai ser nenhum cuidado. Você pega, por exemplo, um banco, né, que ele emite milhões de faturas do cartão de crédito. Eu vou dar um opt-in uma vez. Eu vou arredondar o total do meu até ali dá para fazer. São 12 mensalidades. São 12 vezes por ano, 12 faturas. Você vai dar no máximo R$6 por ano. Você já tem o total dessas faturas. Eu não estou autorizando dar mais do que 99 centavos. Exatamente. Né? Você pode imaginar um grupo que tenha 10 milhões ou 20 milhões de faturas mensais e mais ou menos um centavo. 0,32 centavos é a média de centavos. Tem algum banco que vocês estejam conversando? Isso precisa começar com um, né? Vários. A gente está com 3 bancos agora. Uma conversa muito boa. Tomara que... Pessoal da Magalu, enfim, tem tantos marketplaces aí, de viagens, muita oportunidade, né? Muitos. E vou te falar, o outro desafio do meio, eu tenho que ser honesto, foi o cashback. O cashback é um concorrente meu. Então, nós estamos fazendo parcerias com alguns cashbacks também, para que uma parte do cashback seja destinado às organizações sociais, né? Porque é um grande desafio. Foi muito mais difícil do que a minha empresa. Você pode ter ideia. Eu imagino. Foi muito mais difícil. E é difícil porque é o processo do convencimento, né? É. Tem a parte tecnológica, que já foi solucionada,
tem a parte tributária, que já foi solucionada, e agora eu acho que é a parte mais difícil, que é o convencimento. Que é contra a cultura, mas eu acho que o brasileiro está muito mais aberto. E a gente precisa disso, que vocês estejam em mais locais falando sobre isso, porque eu tenho certeza que boa parte das pessoas que estão nos assistindo aqui não conheciam, nunca tinham ouvido falar. Então eu convido vocês novamente a acessarem www.arredondar.org.br. Conheça mais sobre isso, né? Você que é empresário, especialmente aí, que se enquadrou dentre os tipos de operação que pode cobrar do seu cliente, ter lá uma fatura, um boleto, enfim, uma cobrança arredondada, né? E você que é de uma ONG do terceiro setor também, que pode se ver beneficiado por essas doações, também faz sentido procurar o Arredondar. Agora, eu queria que você desse um recado e falasse um pouco para os conselheiros que estão nos assistindo, porque tem conselheiro aqui, muitos conselheiros, que estão em 2, 3, 5 empresas, né? Como que eles poderiam, nestas empresas, que talvez não sejam do mercado varejista, mas como que eles poderiam também apoiar essa causa ou de alguma forma estar dentro dessa cadeia? Pode ser varejista, pode ser indústria, né? E eu acho que o conselheiro vem mostrando uma importância muito grande para a gente. Essa rede, o conhecimento por onde ele já passou, ele pode indicar para que faça o arredondamento, né? Nós temos algumas organizações sociais que têm um conselho muito forte. E esses conselheiros vão em busca dos seus varejistas para que possa arredondar. Do mesmo jeito, os conselheiros das empresas que sugerem dentro dessa empresa para que use o ESG, para que use o S do ISG através do arredondar, né? Isso é o dia de hoje, é muito importante. Então, a gente está tendo experiências muito bacanas. A gente tem feito reuniões com os conselhos, principalmente de ONGs, que a gente senta, explica o arredondar, fala, vai em busca do seu varejista para você complementar o investimento na sua organização social, né? Hoje a gente tem uma pesquisa nacional que o arredondamento já corresponde quase 12% das arrecadações brasileiras através de arredondamento. É um doutrinamento do mercado, né? Exatamente. E me diga uma coisa, você já tem parceria com o pessoal do Capitalismo Consciente também, não? Muito. O Hugo grande parceiro nosso aqui, um abraço, Hugo. O Hugo é do coração nosso. O Hugo é um embaixador do Arredondar, que ele faz parte, nós temos o Arredondar, tem vários comitês, e o comitê estratégico, o Hugo é a pessoa super importante, super dedicada, eu sou muito grato ao Hugo, e que nos ajuda muito. Além dos outros também, mas o Hugo grande parceiro nosso também, professor aqui na Board Academy. O Hugo está com a gente, para você ter ideia, desde o primeiro dia do Arredondar. Bem nesse desde daquele primeiro conselho lá de... Exatamente. Ele está com a gente e nos ajudou muito. Me ajudou muito a conhecer o varejo também, com toda a experiência dele. Muito bom. A gente está caminhando para 1 hora de conversa aqui. Fluiu assim de uma forma incrível. E eu queria deixar esses minutos finais para uma palavra sua, talvez até aqui direto para o telespectador, né? Fazendo um convite aí para conhecer um pouco mais sobre a Arredondar. Justamente é que nós, com muito sacrifício, com muita luta, com muito desafio, nós temos uma ferramenta que é a ligação entre quem quer doar e quem precisa. Muito transparente, muito limpa, e a gente gostaria que as pessoas aderissem a isso. Então você, varejista, ONGs, conselho, indique e tenha o Arredondar nas suas empresas, e é isso que a gente precisa. A gente precisa escalar hoje. Enfim, eu acho que com o ISG isso é muito importante. É uma maneira muito tranquila das empresas estarem inseridas no ISG através do Arredondar, né? Ela pode divulgar isso, ela pertence a isso, enfim. E olha, as conversas com as empresas é um momento muito bacana de sentir qual é o perfil, o que elas gostam, né? Muitas vezes a gente tem, vamos supor,
teve há poucos meses atrás uma grande rede de ótica e o CEO falou para a gente, foi um conselheiro que nos indicou, e o CEO falou, olha, eu quero ONGs ligadas à visão, né? E nós fomos atrás de ONGs sérias ligadas com o mesmo tema, para que ele pudesse... Agora, você falando isso, me veio à mente, a gente está acabando aqui, mas é que é importante citar isso. Se cada empresário que adere ao programa, né, e ele vai ter lá, de acordo com o número de estabelecimentos que ele tem, movimentação, X centavos vezes X milhares de passagens em caixa, que vai dar um tanto. Eu não sei se isso são R$1.000, 50 mil reais, R$1 milhão. Mas se cada um deles chega para vocês e define que tipo de ONG, ou até de repente determina qual ONG vai receber esse recurso, por outro lado, não traz uma dificuldade para vocês de cada vez terem que buscar mais ONGs e ao mesmo tempo estar doando muito no total, porém pouco para muitas. Então, uma vai ganhar R$50, a outra vai ganhar R$100. Perfeita pergunta. Mas, por outro lado, o arredondar não pode ser 100% do que a ONG tem para receber. A ONG não pode viver do arredondar. Então, nós temos um limite. O arredondar pode corresponder até 30% do orçamento da ONG. Para que justamente o pessoal tá sabendo ela disso. não seja dependente da gente. Então, isso é muito importante. Tem todos os critérios, isso está no nosso site também. Só mais um dado, em 2022, nos Estados Unidos, em alguns estados, não todos os estados, o arredondamento correspondeu a $700 milhões de arredondamento. Uau! Você tem ideia. Eu estou aqui nos meus 14 milhões de reais aí. Com o mercado brasileiro gigante. Muito para crescer. O ano passado, 2023, foram 770 milhões de dólares doados através de arredondamentos de varejistas nos Estados Unidos. Aqui a gente está engatinhando ainda. Mas vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Conte conosco aqui da Board Academy nessa bandeira do S do ESG. Até queria saber de vocês, se na própria Board Academy talvez a gente possa implementar isso, né? Vamos conversar, porque faz muito sentido levantar essa bandeira. E a vocês que estiveram então conosco aqui assistindo, ou vão assistir depois desse episódio gravado, não só o podcast Os Conselheiros, o qual eu convido que você, se é a sua primeira vez aqui, você faça a sua inscrição para acompanhar outros episódios, mas especialmente o episódio de hoje, sobre esse movimento do arredondar, se ele fez sentido para você, se você é empresário, se você é conselheiro, recomende para as empresas onde você é conselheiro. Você, como eu, somos consumidores. Comece a fazer a pergunta nos estabelecimentos onde você compra. Vamos gerar esse grande movimento por todo o nosso país e ajudar, não ajudar o arredondar, ajudar as causas que estão por trás do movimento do arredondar, que é muito maior do que o próprio arredondar, não é isso? Exatamente. Atrele a sua marca a uma coisa legal social. E o arredondamento está aí para isso. Ari, muito obrigado. Foi um prazer enorme te receber aqui, conhecer essa história fantástica. Muito sucesso. Conte sempre conosco. Muito obrigado. Obrigado. Um grande abraço a todos vocês. Nos vemos no próximo episódio. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.